Pergunta da Sueli Cruz. Tenho um imenso respeito pelo PCO, mas não fico à vontade com esse sentimento de raiva que sinto quando se fala das lutas minoritárias. Não estamos de lados opostos nesta luta. Bom, não sei se ela sentiu alguma raiva, mas eu não tenho raiva nem das pessoas que nós criticamos, que não são as minorias. Nós não criticamos nenhuma minoria. Nós estamos criticando um movimento político. Né? Nós, por exemplo, nós defendemos os direitos e as reivindicações da população negra, dos índios, dos LGBT, das mulheres, tudo isso aí nós defendemos, sempre defendemos. Agora, o que nós estamos denunciando, e não é um problema de raiva, são os aproveitadores que elaboraram uma teoria. Elaboraram não, porque eles nem têm imaginação para elaborar isso daí. Que adotaram uma teoria que é uma teoria que visivelmente foi criada para jogar uma parte da população contra a outra. Então, por exemplo, o caso do professor que foi dito aqui. Nenhum movimento de luta vai obrigar ninguém a fazer nada. Tem que obrigar ele a chamar você de ele, de ela, ou seja lá o que for. Ninguém vai fazer isso, daí movimento real de luta. Esse pessoal, eles estão a serviço da opressão estatal. Esse professor aí católico, conservador e tudo mais, ele foi reprimido pelo Estado. Essa é a realidade. Se ele tivesse agredido alguém e aí fosse preso, você fala, bom, agrediu e tal, sei lá. Mas ele foi reprimido simplesmente porque ele não quis usar o pronome que a pessoa queria. Isso é opressão, isso é uma ditadura. O problema é que apareceu um pessoal aí que, por interesse, está disposto a defender esse tipo de barbaridade. Né? Aí eles inventaram a teoria de que, por sinal, vamos falar que é verdade, extremamente idiota, que só pode ser aceito porque a burguesia apoia, porque se a burguesia não apoiasse, ninguém ia aceitar. A teoria é a seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Bom, o problema é que a expressão não é opressão. Expressão é simplesmente a expressão de um determinado pensamento. Se esse pensamento é ruim, tudo bem. Você não está dando liberdade de ninguém fazer nada, exceto de se manifestar. Então o cidadão fala que ele não respeita vamos supor, o transexual. Tudo bem, desde que ele não vá lá agredir, fazer alguma coisa contra, na prática, ele pode falar e pensar o que ele quiser. E nós somos contra que o Estado proíba. Então, quer dizer, são duas confusões. Primeiro, nós não somos contra nenhum movimento real. Né? Nós somos a favor do movimento real, principalmente das pessoas pobres, que estão sendo esmagadas e tal. Tem muita diferença, né? É preciso ficar muito claro. Há uma diferença muito grande entre o companheiro Magno de Souza, que é índio Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e a Sônia Guajajara. Um vive na lama. Ele mesmo denunciou que o pessoal vai lá frequentemente, dá tiro lá para assustar o pessoal, dá tiro por cima da casa, às vezes mata a gente também. Toca fogo no mato e tal para expulsar eles de lá. Esse é o índio, de verdade. E aí você tem a Sônia Guajajara que fica puxando o saco do John Kerry. Não vamos confundir as coisas. São coisas diferentes. Também não vamos confundir o esquerdista babaca que defende a censura com o trabalhador que não pode nada, que não tem poder nenhum, que é a maioria da população.
Vai lá na fábrica e fala que o patrão tem que tratar todo mundo respeitosamente, chamar de senhor, de lord e tal, ver se o patrão vai aceitar. O cara é tratado como um cachorro lá. Essa é a maioria da população. Por que que tem que ter lei? Porque o cidadão falou A, B ou C. Então, não vamos confundir, né, o movimento real com os farsantes que estão, na verdade, se aproveitando disso daí. O cidadão está recebendo dinheiro, volto a insistir, o cidadão está recebendo dinheiro do Itaú. O Itaú não financia movimento revolucionário. Eu conheci bastante gente que trabalhava no Itaú. A repressão era tão grande que quase não tinha movimento sindical. O dono do Itaú, o Itaú sempre foi ligado à ditadura militar, depois ao PSDB, que era uma continuação da ditadura. Vão financiar aí o movimento pela libertação do negro? Vê se os Pantera Negra nos Estados Unidos recebiam financiamento de banqueiro. Pergunta do Alfeu, do Youth of Alabama. Todos os países não nucleares ricos em recursos devem se preparar para serem invadidos, demolidos e minerados? Eu acho que à medida que a crise capitalista aumenta, essas coisas vão aumentar, porque o capitalismo é um sistema de opressão, de destruição, de exploração muito poderoso. E é um sistema mundial, e ele domina as nações mais pobres, mais atrasadas, etc. e tal. Eles não vão se deter diante de nada. Nas últimas décadas, vários países foram literalmente destruídos, liquidados enquanto países. E a situação, em vez de melhorar, está piorando. Então, o que vai acontecer? As contradições vão aumentar e eles vão usar métodos cada vez mais drásticos. Por exemplo, se o imperialismo pudesse, ele dividiria a Rússia em 4 ou 5 países. Ninguém pode ter dúvida nenhuma sobre isso. O Brasil também. Né? Outro dia apareceu uma matéria no estado de Minas, onde o cara falava que o Brasil deveria ser 4 países diferentes. 4 países diferentes, e o que ia acontecer é que tudo de ruim que tem aqui ia aumentar. É um engana-trouxa, né? Porque, lógico, o cidadão vai falar assim, não, mas veja, por exemplo, a Holanda, que é um país pequenininho e tal, como se a Holanda fosse um país onde as condições de vida são melhores, porque o país é pequeno. É um golpe, né? É uma falsificação da realidade. Eles vão fazer muita coisa. Podemos esperar que nós vamos ver muita coisa ruim aqui ainda. E o que existe, o mapa do mundo hoje, ele é um mapa extremamente instável. Com algumas medidas aí, eles mudam esse mapa totalmente. Já mudaram bastante, né? Iugoslávia foi destruída completamente. A União Soviética foi liquidada. Os russos ainda conseguiram manter uma parte do país unificada, mas uma parte bem menor do que o país era antes. Né? O Sudão foi dividido. Na África, nem contar a quantidade de vezes que eles já dividiram aquilo. O imperialismo vem dividindo o mundo como se fosse um jogo para eles há muito tempo, são 120 anos de... Então, no Brasil, por exemplo, nós temos que ficar muito espertos. Essa compra de deputados, aí, de futuros deputados, tem que ser uma coisa muito preocupante mesmo.